Voltando, pessoal, com um assunto novo, um assunto maravilhoso, um assunto fundamental para a sua prova, que é atos administrativos. Vão ser vários blocos, viu? Estou falando vários blocos de atos administrativos. É um assunto complexo? Não vou te enganar. É um assunto grande? É um assunto que cai muito em prova? É difícil? Não acho difícil. Você desenhando, esquematizando, pegando passo a passo, tu vai ver que o assunto de atos administrativos não é esse bicho todinho que as pessoas falam por aí, não. Então, fica tranquilo, dá uma respirada que chegou no tão sonhado assunto de atos administrativos. Bora pro material. Vindo aqui pro material, mais uma vez, direito administrativo, mais uma vez, dando os meus contatos para você tirar alguma dúvida, desabafar, no Facebook é Ana Cláudia Campos, no Instagram, @ana.claudia.campos, pode enviar dúvida, pode desabafar, não é isso? Pode me dizer que passou no concurso para eu comemorar também. E nosso assunto é esse daqui, ó, atos administrativos. Aqui no assunto de atos, a gente tem um conceito que eu peguei do livro de Alexandre Massa, logicamente dando crédito aí embaixo, não foi eu que escrevi, tirei do livro dele, estou dando o crédito para ele. Diz assim, ó, segundo o conceito dele, ato administrativo é toda manifestação expedida no exercício da função administrativa com caráter infralegal, consistente na emissão de comandos complementares à lei, com a finalidade de produzir efeitos jurídicos. Eu gosto sempre de dar um conceito escrito, até para você ficar com material de apoio, mas eu prefiro desenhar. Vamos desenhar um conceito de atos? Porque quando você desenha, você faz um esquema, fica muito mais fácil, pelo menos para mim, de entender todo aquele assunto. Então, vem desenhar comigo. Vem para cá, deixa eu pegar uma página em branco, deixa eu pegar aqui. Eita, deixa eu ver aqui. Deixa eu botar logo um monte, tá, pessoal? Pronto. Vamos inaugurar a nossa nova parte, que foi essa parte daqui. Tá o título do nosso novo assunto, que é o assunto de atos administrativos, que é um assunto temido por muitos, mas você vai gostar. Atos administrativos. Vamos dar um destaque, já que a gente está abrindo uma nova pasta, um novo desenho. Vê só, aqui na parte de atos administrativos, inicialmente a gente vai fazer um conceito em relação a esse tópico. Vamos fazer um conceito. Junto do conceito, a gente bota também algumas características. Conceito de atos com algumas características. Você vai ver que essa parte daqui é basicamente uma revisão de vários pontos que a gente já viu ao longo do curso. Vê só comigo, acompanha. A gente já sabe que existe uma lei. Só que a gente já sabe que a lei sozinha não adianta de nada. Essa lei tem que ser colocada em prática por alguém. E quem é que vai colocar em prática os comandos da lei? Um administrador. Então, a gente já sabe que o administrador, ele serve para quê? Para colocar em prática os comandos da lei. Então, o administrador coloca em prática os comandos da lei. Quando esse administrador vai colocar em prática os comandos da lei, ele vai produzir determinado ato. Segue comigo o raciocínio da setinha aqui, ó. O que são os atos administrativos? São os atos praticados pelo administrador para colocar em prática os comandos da lei. Olha como fica fácil. O que são os atos administrativos? É o ato praticado pelo administrador para colocar em prática os comandos da lei. Esse é um conceito inicial de atos. Só cuidado já com o seguinte, ó. Quando eu falo em administrador, você pensa logo em que poder? Legislativo, executivo ou judiciário? Isso, muito bem, pessoal. Você pensa no poder executivo. Só que eu te pergunto, um deputado que está lá no poder legislativo pode agir como administrador? Pode. Um juiz que está lá no poder judiciário pode agir como administrador? Pode. Então, o ato administrativo ele pode ser produzido pelo poder executivo,
mas também pelo Poder Legislativo e também pelo Poder Judiciário. A diferença é o seguinte, ó, esse ato, ele é típico do Poder Executivo, mas ele também aparece de forma atípica no Legislativo e no Judiciário, porque vai existir a produção de atos administrativos toda vez que a pessoa estiver desempenhando a tal da função administrativa. O que é a função administrativa? É estiver agindo como administrador, ou seja, agindo em nome próprio, mas no interesse coletivo. A função administrativa é típica do Executivo, mas também existe no Poder Legislativo e no Judiciário. Então, perceba claramente que todos os poderes podem produzir esse ato administrativo, que a gente já sabe que esse ato é um ato praticado pelo administrador para colocar em prática os comandos da lei. Só que vamos dar algumas características. Esse ato, minha gente, ele é livre, ou seja, o administrador faz o ato do jeito que quiser ou faz o ato do jeito que a lei mandar? Do jeito que a lei mandar, porque esse ato praticado pelo administrador, ele é subordinado à vontade de quem? Da lei? Então perceba, quando o administrador pratica um ato, ele é subordinado, é como se ele fosse empregado. Ele cumpre as vontades da lei. Esse ato administrativo, ele está em posição de igualdade com a lei ou está abaixo da lei? Abaixo da lei. Então esse ato, ele se apresenta de maneira o que, pessoal? Isso, infralegal. O que é infralegal? Abaixo da lei. Primeiro vem a lei, para depois vir a produção de ato praticado pelo administrador. Quando o administrador for praticar esse ato, ele vai pensar no bem-estar individual ou vai pensar no bem-estar coletivo? Isso, vai pensar no bem-estar coletivo. E o administrador, como está agindo em prol de um interesse coletivo? Ele vai receber, ele vai estar, melhor dizendo, em posição de igualdade com o particular ou em posição de superioridade? Superioridade, porque ele vai ter supremacia. Lembra desse princípio? Supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Como o administrador está em posição de supremacia, ele vai receber algumas o quê? Prerrogativas, ou seja, alguns privilégios, vai receber algumas prerrogativas, alguns privilégios. Então perceba que quase tudo a gente já foi estudando. Olha o raciocínio. O que é o ato administrativo? É o ato praticado pelo administrador para colocar em prática os comandos da lei. Esse ato é subordinado à vontade da lei, está abaixo da lei, por isso é infralegal. Esse ato busca o bem-estar coletivo, é por isso que esse ato tem supremacia em relação aos particulares e com isso recebe algumas prerrogativas. E se é ato, eu te pergunto, o administrador, ele vai precisar da concordância do particular ou de alguma coisa parecida para praticar? Não, porque todo ato, ele é unilateral. E para produzir esse ato, repetindo o que a gente já colocou, esse ato, ele é desempenhado no exercício da chamada função administrativa. Então, veja que aqui a gente tem um conceito desenhado de atos. Olha bem, vou olhar para sua cara, mas pode deixar o slide, só me bota pequenininha aí no vídeo. Perceba que com essa característica daí, a gente vê o seguinte, ato administrativo, se você desenha como você está vendo aqui, fica mais fácil. Por quê? Porque ato administrativo é o ato praticado pelo administrador para colocar em prática os comandos da lei. Só que esse ato é subordinado à vontade da lei, ele é infralegal, ou seja, está abaixo da lei, busca o bem-estar coletivo, por isso é que tem supremacia e prerrogativas, é unilateral e exercido na função administrativa. E se é exercido na função administrativa, é típico do Poder Executivo, mas também pode ser produzido no Legislativo e no Judiciário, só que aí a produção vai ser de forma atípica. Tranquilo esse conceito e essa característica de atos? Então volta comigo, faz eu sumir da tela de novo, bum, sumir, não é isso? É mágica aqui que acontece. Aí você vai dar um print aqui nessa tela para a gente poder... Eita, começou, não é isso? Ana Cláudia Tecnologia, sempre. Aí a gente tem aqui o conceito, perceba que esse conceito, ó, foi o que a gente falou. Ato é função administrativa, infralegal, não é isso?
para poder complementar a lei, ou seja, colocar a lei em prática, com a finalidade de produzir efeitos, que é o bem-estar coletivo. Esse conceito está dizendo exatamente o que a gente desenhou, só que eu acho mais fácil você entender por desenho. Só que depois dessa parte do conceito daqui, a gente tem os requisitos do ato administrativo: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Vou entrar pequenininha de novo. Vê só. Há alguns anos atrás, alguns não, há uns 20 anos atrás, simplesmente era necessário que você decorasse quais são os requisitos. Então, se tu decora aqui, ó, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, pronto, você acertava na prova, né? Porque ele simplesmente ia te perguntar quais são os requisitos, quais são os atributos, que é um assunto que a gente vai estudar em alguns blocos, né? Que ainda vai demorar para a gente chegar em atributos. Mas perceba, hoje não basta você decorar quais são os requisitos. Primeiro você tem que entender o que são os requisitos, para depois você, não é isso, aprofundar os requisitos, para só assim chegar nos atributos. Então, vamos entendendo devagarzinho o que são esses requisitos. Vou sumir de novo para ficar só o material. Vê só. Então, aqui a gente vai ver o seguinte, ó. O nome requisito é o nome que mais cai em prova, mas pode cair também o nome elementos do ato administrativo. Pode falar em requisito do ato administrativo ou pode falar em elementos. O que é o requisito do ato administrativo? É aquilo que o ato precisa ter para vir a ser considerado válido. Então, requisito é requisito de validade, elemento é elemento de validade. Então, o que são esses requisitos? Eu tenho 5 requisitos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Professora, por que você está grifando só algumas partes? É porque muita gente decora esses requisitos por uma sigla, Confiformob. Veja que foi o que eu grifei. O que é o Confiformob? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Só que vamos dar uma característica muito por cima, não estou explicando ainda. Vou dar uma característica muito por cima de cada um desses requisitos. Competência é o quê? Quem? Competência é quem? Depois eu explico. Finalidade é para quê? Competência é quem? Finalidade é para quê? Forma é um meio de exteriorização. Motivo e objeto você tem que estudar sempre juntos. Porque o objeto é o próprio ato que está sendo praticado. Quando você olhar para o ato que está sendo praticado, você vai perguntar: mas por que ele está sendo praticado? A resposta a essa pergunta vai ser chamada de motivo. Professora, não estou entendendo nada. Muito provavelmente não está mesmo. A gente ainda vai esquematizar. Eu estou dizendo que eu só estou colocando algumas palavras. Perceba que eu coloquei o seguinte, ó. Competência é quem? Como assim quem? É quem está autorizado a praticar aquele ato. Veja, competência aqui em direito administrativo tem a ver com a qualidade. Porque no dia a dia você diz assim, ó, Maria é competente no serviço, já João é um incompetente. Você não fala isso no seu dia a dia? Incompetência para você no dia a dia é um péssimo trabalho, é aquela pessoa que é enrolada, é aquela pessoa que não sabe trabalhar direito. Aí você na raiva chama a pessoa de incompetente. Só que deixa eu te dar um exemplo. Imagina que eu passei no concurso para ser professora da Universidade Federal. Eu passei no concurso. Minha aula é maravilhosa. Tenho competência? Tenho. Minha aula é uma porcaria. Tenho competência? Tenho. Aí digo, professora, mas a aula não é uma porcaria? Continuo tendo competência. Porque competência para direito administrativo não tem a ver com a qualidade da prestação do serviço. Qualidade da prestação do serviço é princípio da eficiência. Competência tem a ver com você pode ou não pode estar fazendo aquilo. Se eu passei no concurso para ser professora da Federal, eu não posso estar dando aquela aula ou posso? Posso. Então eu tenho competência. Pode ser que eu não tenha qualidade, mas competência eu tenho. Tranquilo? O raciocínio inicial. Já a finalidade, que é o próximo requisito, é para quê? Para que você está fazendo isso, administrador?
Para que esse ato ele foi praticado? Qual a finalidade da prática desse ato? Deixa guardado que eu ainda vou desenhar, vou explicar tudinho. Já a forma é um meio de exteriorização. O que é exteriorizar? Se eu digo para você, exteriorize sua raiva, coloque sua raiva para onde? Para fora. Então, exteriorizar é externar, é colocar para fora a sua raiva. É esse o raciocínio. Então, tu vai pensar comigo o seguinte, ó. Eu até brinco dizendo, o administrador, enquanto ele está pensando, isso está sendo levado em consideração? Pensamento é levado em consideração? Um pensamento sem um ato, eu não fiz nada, só pensei. O puro pensamento é levado em consideração? Cá entre nós, viu? Se pensamento fosse levado em consideração, eu, você, Manuel, todo mundo, até a Aline, que nem tá aqui, coitada, vamos falar dela, né? Todo mundo estaria onde? Na cadeia. Porque todo mundo já teve, pelo menos uma vez na vida, um pensamento criminoso. Aí você disse, nunca tive, professora. Já teve, não é isso? Nem que seja assim um pensamento de, ai, que ódio, por que ela não cai da escada? Ai, que ódio, que vontade de dar na cara dela. Ai, que ódio, que vontade de matar. Então, de vez em quando, você tem os pensamentos psicopatas. Eu tive um pensamento psicopata um dia desse, que eu estava presa num trânsito infernal, não ia para frente, não ia para trás, aí eu pensei, não era bom um meteoro cair nesses carros tudinho e eu passar? Depois de um segundo, eu me dei conta do que eu estava pensando. Era um pensamento destrutivo total que eu estava tendo. Eu queria um meteoro para, né, passar em todos os carros e eu andar. Veja para aí que pensamento psicopata. Mas pensamento não é levado em consideração. Enquanto você não colocar para fora, enquanto você não fizer algo, aquilo não vai ser considerado para basicamente nada. Então, forma é externar, é exteriorizar, é colocar para fora aquilo que você estava pensando. Já o motivo e o objeto, tu estuda junto. O objeto é o próprio ato que tu está praticando. Já vou dar uma dica. O ato é sempre o verbo, vai ser a ação. Quando você olhar para o ato, você vai perguntar, mas por que esse ato foi praticado? A resposta a essa pergunta é o próximo requisito, chamado de motivo. Tá, professor, eu até entendi por cima, mas assim, entendi não. Então, bora desenhar? Vem comigo. Então, vindo para cá, vamos pegar agora uma página em branco para a gente fazer um desenho que fica tudo muito mais fácil desenhando. Deixa eu pegar a nossa página, completamente em branco, tentar caprichar nesse desenho, que eu vou precisar muito dele ainda mais para frente. Vê só. Vamos desenhar uma situação aqui. Tentar caprichar com boneco palito foi muita pretensão da minha parte, né? Então, imagina a seguinte situação. Isso é uma rua, tá, pessoal? Eu vou explicando o meu desenho para você ir interpretando o que eu estou querendo dizer. Ó, dá para entender, tá ótimo o desenho. Aqui eu tenho o quê? Digamos que eu tenho um agente de trânsito. O agente de trânsito estava fazendo a fiscalização e viu que tinha esse carro em cima da calçada, na faixa amarela, escorado na placa do proibido estacionar para ela não se sentir tão sozinha. Perceba, todo errado. Esse agente de trânsito pode pegar esse carro daqui, por exemplo, e mandar rebocar? Olha, eu não entendo de legislação de trânsito, mas de vez em quando eu leio em alguns locais assim, ó, carro estacionado em local proibido está sujeito a multa e sujeito a reboque. Então, ele vai poder mandar rebocar. Então, veja, o agente de trânsito viu o carro estacionado em local proibido, todo errado, pegou e mandou rebocar aquele carro. Eu te pergunto, o dono do carro ficou feliz? Olha, te garanto que o dono do carro não ficou feliz, não. Mas a coletividade ficou? Ficou. Porque um carro estacionado no meio da rua obriga as pessoas a andarem, não é isso? Um carro estacionado na calçada obriga as pessoas a andarem na rua, perigando ser atropelado, não é isso? E acontecer um acidente grave por causa disso. Então, esse ato de rebocar foi bom para o chamado interesse público. E a gente já sabe que o interesse público nada mais é do que o interesse coletivo. Nada mais é do que o interesse coletivo. Só que eu quero te perguntar o seguinte,
O dono do carro não tem direito de defesa ou tem? Tem, todo mundo tem direito de defesa. Até uma criatura que mata criancinhas na escola tem direito de defesa, quanto mais uma pessoa que estaciona um carro em local proibido. Todo mundo tem o direito de defesa. Então, esse agente de trânsito, ele vai ter que providenciar a abertura de um processo administrativo aqui, explicando tudo o que aconteceu. Ele vai dizer, o carro de marca tal, placa XX tal, foi rebocado porque estava na rua direita, né, estacionado em local proibido, como mostra as fotos tal. Aí explica toda a história, chega no final, ele assina. Perceba, vamos entrando nos requisitos, vamos lá devagarzinho. O agente de trânsito não poderia ter rebocado ou poderia? Poderia, porque o agente de trânsito, ele possui o requisito de quê? Da competência. Ele é competente para tanto, então ele tem o requisito da competência. Quando o agente de trânsito rebocou, perceba que isso foi bom para o interesse público, foi bom para o interesse coletivo. Eu vou voltar uma página, perceba. Esse ato que o administrador pratica busca alcançar o interesse coletivo. Esse ato daqui do desenho alcançou o interesse coletivo, sim ou não? Sim. Então alcançou a própria o quê? Finalidade. Alcançou a própria finalidade. Quando esse agente de trânsito abriu aqui um processo administrativo explicando tudo o que aconteceu, até para poder dar o direito de defesa, perceba que todo esse ato passou a ter uma o quê? Forma, que nesse meu exemplo daí, é uma forma escrita. Perceba que é um documento escrito, onde ele explica tudo o que aconteceu. Só que eu te pergunto, qual foi o ato que esse agente de trânsito praticou? Qual foi o ato que ele praticou? Você vai pensar assim, o ato é a ação, o ato é o verbo. Então, o ato que ele praticou foi esse daqui, ó. Foi o ato de rebocar. Vou até mudar de cor. O ato que ele praticou foi esse. É o ato de rebocar. O ato é a ação, o ato é o verbo. Quando tu acha o ato, tu achou um requisito chamado de objeto. O objeto é o próprio ato que está sendo praticado. Aí, quando você olha para esse ato, quando você olha para o objeto, você simplesmente pergunta assim, ó, mas por que que esse ato foi praticado? Vamos traduzir para esse desenho daqui? Mas por que que o carro foi rebocado? Fácil, o carro foi rebocado porque ele estava estacionado em local proibido. Então, estar estacionado em local proibido foi o meu o quê? Foi o meu motivo. O motivo para a prática daquele ato. Que ato? O ato de rebocar. Estão percebendo? Por que que eu reboquei? Reboquei porque o carro estava estacionado em local proibido. E assim, você encaixa os 5 requisitos, ó. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Eu vou deixar esse desenho guardado, porque mais para frente no curso eu vou precisar dele de novo. Tranquilo? Estão percebendo que a gente encaixou aqui, ó, os 5 requisitos, o confir formob, a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Aí, já que você tem um desenho, eu vou só fazer outro para poder mostrar para você que qualquer exemplo que caia na sua prova, se você pensar assim em forma esquematizada, fica mais fácil. Beleza? Esse, vou para um próximo. Veja bem. Imagina que aqui está um agente da vigilância sanitária. Ele pertence aqui à Anvisa. Aí imagina que ele foi fazer uma fiscalização nesse mercado. Então, ele foi fazer uma fiscalização neste mercado. Isso aqui é um mercadinho de bairro, por exemplo. Só que quando ele chegou no bairro, ele percebeu que esse mercado tinha um problema. Ele estava vendendo várias comidas estragadas. Então, ele estava vendendo comida estragada, comida fora do prazo de validade, comida imprópria ao consumo, que eu vou resumir com comida estragada. Se esse mercado estava vendendo comida estragada, pode chegar o agente da vigilância sanitária e mandar interditar esse mercado?
Claro que pode. Então, ele vai poder mandar interditar. Então, ele pode vir e mandar interditar. O dono do mercado gostou? Claro que não, né? O dono do mercado tá arrasado lá, coitado. Coitado nada, né? Tava vendendo comida estragada, mas ele não tá feliz. Mas a coletividade ficou feliz? Claro, né? Porque você já tá comida cara e ainda comprar coisa estragada é o fim do mundo. Então, essa interdição foi bom para alcançar o interesse público. Esse interesse público nada mais é do que o chamado interesse coletivo. Interesse público, que nada mais é do que o chamado interesse coletivo. Só que esse agente da vigilância sanitária tem que dar direito de defesa ao dono do mercado. Então, vai se abrir um processo administrativo dizendo que o mercado Lua Azul, estou inventando o nome para ele, foi interditado porque estava vendendo várias comidas estragadas, como mostra a foto tal, impróprias ao consumo e colocando em risco a saúde das pessoas. Pronto, ele explicou tudo o que aconteceu e assinou. Perceba que é um exemplo diferente, mas a lógica vai ser exatamente a mesma. O agente da vigilância sanitária foi fiscalizar um supermercado, viu que ele estava vendendo comida estragada, mandou interditar. A interdição foi bom para o interesse público e ele abriu um processo administrativo. Eu te pergunto, esse agente da Anvisa não poderia ter interditado ou poderia? Poderia, porque ele tem o requisito da competência. Quando ele interditou, foi bom para o interesse coletivo. Então, ele atingiu a própria finalidade. Quando ele explicou tudo o que aconteceu em um documento de maneira escrita, tudo isso passou a ter o quê? Forma. Aí, olha comigo de novo. Qual foi o ato que ele praticou? O ato é ação, o ato é o verbo. Qual foi o ato? Esse, ó, foi o ato de interditar. É o verbo, é ação. Então, você achou o ato que esse agente da vigilância sanitária praticou. Quando você achou o ato, você achou o objeto. Aí você simplesmente pergunta, mas por que esse ato foi praticado? Ou seja, mas por que esse mercado foi interditado? Fácil, ele foi interditado porque ele estava vendendo comida estragada. Então, vender comida estragada foi o quê? O motivo. O motivo para a prática daquele ato, ou seja, vender comida estragada foi o motivo para o ato de interditar. Perceba que novamente você encaixou os requisitos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, mais uma vez, você encaixou esses 5 requisitos daqui, ó, da competência, da finalidade, da forma, do motivo e do objeto. Só que perceba que eu gastei quase meia hora só para dar um conceito, característica, mostrar quais são os requisitos e fazer um desenho. Qual é a função desse desenho? Você entender para que serve cada um desses requisitos. Lembrando que requisito é aquilo que o ato precisa ter para ser considerado válido. Ou seja, para ele ser válido, eu tenho que respeitar a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Só que agora, o que a gente vai ter que fazer? Começar a estudar requisito por requisito, que eu não estudei nenhum. Eu só quis que você entendesse a lógica do sistema. Mas agora a gente vai começar a aprofundar cada um desses requisitos. Só que neste bloco não dá mais tempo não. Então vai respirar um pouco, que daqui a pouco a gente volta.